Então vamos nessa, né, meu povo? Vamos lá para nossa última aula aí sobre bens públicos. Eu te falei que vai ser uma aula bem rápida, até por uma questão de lógica. Você vai notar o que eu preciso trabalhar com você aqui. Mas assim, atente para o que nós vamos desenvolver. Nós vamos trabalhar uma coisa chamada uso de bens públicos. Qual é a grande importância de estudar isso? Infelizmente, a nossa doutrina ela resolveu conceder ao estudo de bens públicos termos utilizados no estudo dos serviços públicos. Então, se você lembrar, quando você fala de concessão, quando você fala de permissão e quando você fala de autorização de serviços públicos, eu te dei até uma tabelinha e nós fizemos ali uma análise sobre todos esses caras, características e blá blá blá. Só que aquilo ali é o quê? A concessão de serviço público, a concessão a um particular de explorar um serviço público. A permissão, a autorização de prestar aquele serviço. Só que os bens públicos, eles também passam por isso. Só que aqui não é uma prestação de serviço, aqui é a utilização particular, o uso individual de um bem público. Então aqui o que acontece é o seguinte, nós temos um bem público, esse bem público não está sendo usado para nada, um particular se coloca à disposição e diz, olha, eu quero usar esse bem público, eu quero dar uma destinação para ele, eu quero que ele sirva para alguma coisa. O que eu posso fazer, Estado? Então, o Estado ele pode permitir, pode, não tem problema. Ele pode chegar para um particular e falar, particular, beleza, esse bem público, obviamente dominial não está em uso, né? Esse bem público aqui ele vai ficar de sua disposição, pode utilizá-lo. E aí, a doutrina resolveu dizer que no caso de permissão de uso, né, aliás, de, sei lá, deixar utilizar, porque eu não vou usar a palavra permissão porque tem também, autorização também, né? No caso do uso de bem público, a doutrina resolveu utilizar os mesmos nomes do serviço público. Então você tem que ter muito cuidado na hora da prova. Porque concessão de serviço público é uma coisa, concessão de uso de bem público é outra. Na concessão de serviço público, você está explorando a prestação do serviço público para ser remunerado tal, e por aí vai. Na concessão de uso de bem público, você está utilizando um bem público que não é necessariamente uma prestação de serviço público, você está utilizando um bem público para atender a demandas individuais ou coletivas. O problema é que na hora da prova, quando aparecer concessão, permissão e autorização, você não pode ir direto no estudo, serviço público, beleza. Tu tem que ter um certo cuidado. Claro, se o teu edital te pediu bens públicos, né? Você tem que ter um certo cuidado. Claro, o enunciado vai ser muito óbvio. Ele vai dizer para você concessão de serviço público, ele vai dizer para você concessão de uso de bem público. Então, você não tem muito para onde fugir. Mas eu preciso que você saiba a diferença. E eu montei um quadrinho que eu trago aqui para você com muito carinho. Vou até tirar da tela aqui, tá? Bate uma screenshot aí, copia, faz o que você quiser. Mas eu preciso que você tome muito cuidado quando você vai analisar aquele quadrinho de serviço público e esse quadro aqui de bem público. Porque olha só, vamos lá. Os termos são os mesmos, concessão, permissão e autorização. O que vai mudar são algumas características. Primeiro, aqui está igual. Se você perceber, no primeiro momento, a concessão de serviço público e a concessão de uso são muito parecidas. Porque assim, primeiro, sim, você vai ter um contrato administrativo. Logo, eu exijo licitação prévia. E você vai estudar na Lei 8666, que a licitação também é na modalidade de concorrência. Toda vez que você tem concessão de uso, concessão de serviço, tá? Tem que ser uma licitação na modalidade de concorrência. Então, nesse ponto, é idêntico à concessão de serviço público, tá? Nesse aqui também, não é precário, então eu não posso desfazer o contrato a qualquer momento. Então, beleza. Só que aqui é o seguinte, quando que vai ter uma concessão de serviço público? Toda vez que, primeiro, o particular que vai assumir, ele vai fazer aquilo para atender demanda de interesse público, só que vai exigir, vai demandar dele um maior investimento. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem um prédio público parado, paradinho, tá bonitinho. Aí você pensa assim, putz, cara, eu queria tanto montar uma clínica, né, de atendimento a servidores públicos e até mesmo ao particular e tal. Mas a ideia inicial era que essa clínica atendesse a necessidade do servidor público. Já que não tem um hospital de servidores públicos na cidade, eu queria montar uma clínica ali. Então, assim, eu vou atender interesse público? Vou. Eu vou atender a necessidade e demanda da sociedade. Mas eu estou fazendo aquilo com interesse particular, óbvio. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero, né? Só que vai demandar um baita do investimento, que eu vou ter que construir aquela clínica ali dentro do prédio. Não, o prédio está pronto, mas eu vou ter que trazer equipamento e tal. Então, por que a gente exige a concessão? Porque, primeiro, que o valor é alto, né? Que o investimento é alto. E, segundo, que você tem a proteção de um contrato administrativo.
pelo fato de ser uma situação não precária. Então, basta na hora da prova você perceber o seguinte: o particular, ele vai oferecer algo de interesse público? Sim, ele vai atender a demanda da sociedade. Vai exigir um investimento muito grande? Vai. Vai ter uma exigência de investimento. Então, peraí, vamos fazer uma concessão. Porque eu vou gastar uma grana do caramba e eu não quero que esse contrato seja desfeito a qualquer momento. Tá? Agora, começam os detalhes. A permissão de serviço público e a permissão de uso bem público, ambas são precárias. Você já estudou isso comigo. Então, o contrato pode ser desfeito. O contrato não, né? A permissão pode ser desfeita a qualquer momento. O problema está aqui, ó. Enquanto na permissão de serviço público ali é um contrato de adesão, você lembra disso? Lá houve essa cagada, aqui tá certo. A permissão é um mero ato, por isso que é precário. Tal qual a autorização aqui é igualzinho ao serviço público, mas a permissão, diferente da permissão de serviço público, é um ato. Então, por isso que é muito importante ter cuidado. Ah, a concessão é contrato aqui e lá, beleza. A autorização é um ato aqui e lá, mas a permissão é diferente. No serviço público é um contrato, no uso de bem público é um ato administrativo. Ambos são precários, beleza. Só que aqui é o seguinte, se você perceber, eles são muito parecidos. Por que ao invés de fazer uma licitação e contratar, eu não posso permitir mediante um mero ato? Porque eu também vou atender interesse público. É porque aqui a permissão ela vai trazer uma situação de maior duração. Aqui o investimento não é tão grande, mas você pretende usar aquele bem público durante um tempo muito maior. Porque assim, não que você, quando vai investir no contrato, você vai querer também que o contrato acabe daqui a 2 anos. Você vai querer resgatar o seu valor. Só que aqui prevalece o investimento em si. Aqui é quanto você vai gastar. Eu vou gastar muito. Aqui na permissão não, o gasto não é tão grande. Imagina o seguinte, sabe esses parques, praças que você tem por aí? Às vezes praias também, né? Beira de praia, algumas cidades permitem, outras não. Quiosques, sabe esses quiosques? Então, você pode chegar e falar assim, pô, tem um quiosque parado da prefeitura ali, já está construído, já está pronto. Eu não vou ter investimento, eu só vou chegar ali, colocar material e vender. Ou administração pública, eu queria usar o bem público. Eu posso exigir ou pedir, né, no caso, uma permissão? Posso. Eu não vou ter investimento. Eu vou atender interesse público, eu vou vender água, vou vender cachorro-quente, vou vender sorvete, né? Mas eu quero um contrato, perdão, eu quero uma relação duradoura. Não vai ser um contrato, pode ser desfeito a qualquer momento. Mas a minha intenção é ficar lá por muito tempo. Então, já que não vai ter um baita investimento, mas eu pretendo ficar ali por bastante tempo, né? E quando eu falo bastante tempo, eu não estou falando 10 anos, assim. Pode ser 1 mês, 2 meses, não importa. Você vai entender o porquê dessa detalhe da maior duração, tá? Então eu preciso entender o seguinte, aqui não há investimento a ser feito. Então eu vou pedir uma permissão. Por que eu vou lá fazer uma licitação para contratar o cara que não vai investir, sabe? Então, eu preciso que você perceba que no caso da permissão, concessão e permissão, ambos têm interesse público como alvo. Só que na concessão fala-se em dinheiro, investimento. Na permissão fala-se em duração de relação. E lembre-se, a concessão é um contrato não precário, o ato administrativo não, a permissão é um ato, então é precário. Tá? Por que é importante a maior duração? Na verdade, por conta disso aqui. A autorização é um ato administrativo, assim como a permissão. É precária, assim como a permissão. Só que a autorização tem 2 coisas. Primeiro, atende interesse particular. E segundo, é transitório, acaba rápido. O exemplo clássico. O cara é dono de um barzinho e ele quer fechar aquela via pública, né, durante um final de semana, durante uma sexta-feira à noite, sei lá, para fazer um evento, botar um som ao vivo. Ah, eu quero fazer uma festa de 10 anos do meu bar. Na boa, é de interesse público? Claro que não. Até porque você está fechando uma via pública, né, uma rua, para poder fazer uma festa particular, um evento particular, interesse particular, barzinho. Interesse particular. Transitório, que não vai durar 30 anos, é só para aquele dia. É precário, o Estado pode autorizar e depois voltar atrás. E é um ato administrativo. Então, já que não tem interesse público e não tem uma duração longa, eu vou utilizar aquele bem público, que é a via, para poder atender o interesse particular. Então, eu faço o quê? Eu peço uma autorização. Você já fez algum evento assim de musical e tal? Eu já tive banda de rock, acredite se quiser. Eu era cabeludo, magrelo e tal. Eu tive banda. E várias vezes, assim, eu e o grupo que eu tocava e mais outros grupos, a gente que fazia os eventos. Então a gente ia até a prefeitura, pedia uma autorização. Porque o interesse é o quê? Particular. Pegava uma pracinha pública e pedia autorização para naquele dia fazer um evento musical. Então você percebe a característica de cada um deles. Atenção, o que eu preciso que você observe é esse ponto aqui, principalmente no que tange a permissão
tá? E essa questão de como identificar cada um deles. Primeiro você percebe se há interesse público ou não. Se você identificar, ou o investimento vai ser o que define, ou a duração da relação vai ser o que define. Aí se for investimento é concessão, se for duração vai ser a permissão. Se você identificar que o que importa não é o interesse público e sim o interesse particular, você não tem nem que falar direto para autorização. Tá? Então, eu quero casar na praia. Pô, tu vai ter que fechar uma praia para casar, filha da mãe. Vai ficar aquele vento vindo no teu olho. Beleza, tranquilo, fica à vontade, é um sonho teu. Só que pensa no seguinte, você quer casar domingo, meio-dia. Foda, né? Aí a prefeitura olha e fala assim, o clima-tempo tá dizendo que vai chover pra caramba. O clima-tempo erra igual uma porra. Aí chega no sábado, tá um sol lindo, domingo vai ser espetacular. Pô, imagina você fechar uma área da praia num domingo, meio-dia, a galera toda querendo sair, se divertir com a família, porque tava chovendo a semana inteira. A administração pública vai fazer o quê? Vai revogar a autorização. Tá? Então é isso. Eu preciso que você bata muito bem esse quadro com o quadro de serviços públicos para evitar problemas na sua vida, beleza? E com isso a gente fecha efetivamente a aula de bens públicos. Aula 6 a gente começa a falar sobre responsabilidade civil do Estado, beleza? Então, até a próxima aula.